E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tranquilos? Assim espero. Bom, minha gente, nesse vídeo eu vou encerrar essa discussão que a gente teve a respeito da reforma protestante. A gente viu que tudo começou a partir do momento em que Lutero resolve falar diante de todas as atrocidades que a igreja estava cometendo na época, que eu não sei se vocês lembram, que era o comércio de relíquias supostamente sagradas, a venda de indulgências. Ele acaba se rebelando, ele acaba expressando a sua mais profunda tristeza diante de tudo que estava acontecendo. A igreja, por exemplo, exige que ele se retrate, não, ele confirma tudo aquilo que fala. Ele acaba fixando nas portas do castelo de Wittenberg suas famosas 95 teses, que de certa forma vão servir de base para a famosa doutrina luterana. A igreja exige que ele se retrate, pelo contrário, ele confirma tudo que fala. A igreja considera Lutero inimigo, ele é banido, ele é excomungado da igreja e de certa forma conversava as reformas religiosas, surgindo, por exemplo, a doutrina luterana. A gente viu também que João Calvino, um teólogo, ele também de certa forma vai ser influenciado pelas ideias de Lutero, a ponto dele também reformar a igreja, lançando uma nova doutrina, que é a famosa doutrina calvinista. A Inglaterra de Henrique VIII também acaba se rebelando, surgindo uma nova igreja, a chamada Igreja Anglicana, que ainda hoje existe no território da Inglaterra, só para vocês terem uma vaga noção, só para vocês terem uma ideia. O que é que a gente percebe? De que as palavras de Lutero ganharam eco, força e voz a ponto de se espalharem por várias partes da Europa. Lutero vai contar com o apoio de nobres alemães, etc, etc, etc. E outro lado, no caso o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, ele acaba tomando as dores da igreja, tornando-se, por exemplo, aliado do Papa. Aí, minha gente, eu vou abordar nesse vídeo, só para vocês terem uma ideia, qual vai ser a reação da igreja. A igreja não vai ficar chupando o dedo, não. A igreja não vai ficar calada de forma alguma. Muito pelo contrário, a igreja vai reagir, a igreja vai se posicionar, que o posicionamento da igreja diante de tudo isso é a reação que vai surgir um movimento dentro da igreja para tentar barrar, conter o avanço desse protestantismo. O nome desse movimento, que vai partir da própria igreja, chama-se Contra-Reforma, que também aparece em alguns livros como Reforma Católica ou simplesmente Contra-Reforma. A igreja, mais uma vez, ela não vai ficar com os braços cruzados, ela não vai ficar chupando o dedo, ela não vai esperar, por exemplo, que Deus venha, intervenha e acabe com tudo isso, não. Não, muito pelo contrário. O Papa da época, no caso o camarada Paulo III, no ano de 1545, ele convoca uma reunião. O nome dessa reunião vai reunir membros do alto clero, onde eles vão discutir os rumos que a igreja vai tomar diante de tudo isso que está acontecendo. O nome dessa reunião acaba entrando para a história, vai ficar conhecida como o famoso Concílio de Trento. O que fazer diante do avanço do protestantismo? Que postura a Igreja Católica Apostólica Romana vai tomar? Trento, para quem não sabe, é uma cidade que está localizada no território italiano. Até porque leva em consideração de que a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, tem sede onde? Em Roma, praticamente falando. Em Trento reúne-se o concílio. Esse concílio, minha gente, ele vai durar muito tempo. Ele é convocado no ano de 1545 e só termina no ano de 1563. São muitos e muitos anos de estudo, de debate, só para vocês terem uma ideia. Mas o que é que vai ficar decidido no conselho? Se vocês levarem em consideração, são 18 anos de intensos debates. Vai ficar decidido o seguinte: alguns pontos merecem destaque que vai ser decidido no famoso Concílio de Trento. A tradição católica vai ser mantida. Exemplo: o Papa é confirmada a infalibilidade do Papa. O Papa é confirmado como representante de Deus da Terra. Aliás, é ratificado mais uma vez essa postura, essa representação, que os cristãos sabem perfeitamente
que eu acho que está lá no Novo Testamento, que acho que Jesus teria dito essa seguinte passagem: Pedro, de ti edificarei a minha igreja, que gera uma discussão até hoje entre católicos e protestantes. Enfim, eu não vou entrar muito aqui nesse mérito não, mas todo católico apostólico romano sabe que o Papa é o representante de Deus aqui na Terra. Ele é o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é o dirigente máximo, que hoje está representado pelo atual Papa Francisco. Só para vocês terem uma ideia. Bom, é confirmada a infalibilidade do Papa. Somente as autoridades religiosas, no caso bispos, arcebispos, padres, têm capacidade, seriam pessoas instruídas para pregarem a palavra, no caso a palavra de Deus, que está contida, por exemplo, nas Sagradas Escrituras. Eles também vão acabar confirmando algumas outras posições, as celebrações, no caso as missas, que todo mundo aqui sabe o que é uma missa, por exemplo. As missas continuam a ser celebradas em latim e também a igreja vai também acrescentar nessa posição uma lista de livros cuja leitura é proibida para os católicos. O nome dessa lista chama-se Index Librorum Prohibitorum. Vamos chamar só de index para ficar mais interessante. A igreja vai elaborar uma lista cuja leitura de livros, tratados, enfim, etc, 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 está terminantemente proibida aos católicos. Mais uma vez, viu? A missa continua sendo em latim, o Papa é infalível, somente as autoridades eclesiásticas, somente as autoridades ligadas à Igreja Católica têm plenas condições de ler e interpretar a Bíblia para os seus fiéis seguidores. Mas, minha gente, vai ter alguns pontos em que a igreja vai acabar também refletindo, como, por exemplo, na questão das indulgências. As indulgências, não sei se vocês lembram, que era um documento que estava atestando que os cristãos, ao adquirirem esse documento através de pagamento, teriam seus pecados perdoados e, por que não dizer, a salvação eterna. A igreja vai mudar essa postura. A igreja vai achar necessário mudar essa postura, tanto é que, só para vocês terem ideia, a igreja vai confirmar, aliás, ela vai manter as indulgências, mas elas não vão mais ser mais comercializadas, elas não serão, por exemplo, mais vendidas, elas serão concedidas pelas autoridades eclesiásticas. As indulgências continuam, mas elas não serão mais, comercializadas e muito menos vendidas. Elas serão concedidas por autoridades eclesiásticas. O que é que a gente percebe? A igreja tenta se aproximar do seu rebanho. A igreja católica, viu? Tenta resgatar os seus fiéis. O Concílio de Trento, tem o seguinte objetivo: reaproximar os cristãos da igreja, que de certa forma estava afastando-os. Quase que não sai, perdão, minha gente. Mas também, minha gente, a igreja não vai ficar só por aqui não, viu? A igreja vai achar necessário de que deve aproximar os cristãos, os seus fiéis da igreja. Para isso, minha gente, só para vocês terem ideia, a igreja também vai pensar como melhor preparar as autoridades, como melhor preparar os padres, os bispos, os arcebispos. Só para vocês terem ideia, um dos pontos também que vai ser decidido no Concílio de Trento vai ser a formação, a melhor preparação do clero católico. Escolas vão ser fundadas, seminários vão ser fundados. Com que objetivo? Formação de sacerdotes. Sacerdotes que se dediquem verdadeiramente falando ao amor de Deus, ao catolicismo, que, caso vocês não saibam, minha gente, o significado da palavra católica significa universal, de que a igreja não pertence a um povo, pertence a todos os povos que habitam este planeta. A igreja vai investir sim na criação de escolas, de seminários, cujo objetivo vai ser o quê? Preparar futuros padres, futuros homens dedicados à fé cristã, dedicados à fé em Deus, e aproximar
essa galera, no caso os cristãos, da igreja da melhor maneira possível. Esses vão ser alguns pontos que a igreja vai decidir nesse famoso Concílio de Trento. Bom, minha gente, mas enquanto tudo isso estava rolando, só para vocês terem ideia, lá na cidade de Augsburgo, como os alemães chamam, vai ter um acordo, uma trégua, que vai ficar conhecida como Paz de Augsburgo. O protestantismo avança, as igrejas evangélicas avançam, e o catolicismo se preocupa de certa forma. Minha gente, nessa historinha, enquanto rolava tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês, o Concílio de Trento, por exemplo, a figura do Sacro Império Romano-Germânico continuava dividido entre luteranos e católicos. Foram muitos e muitos anos de lutas, até que os cristãos pararam um pouquinho para pensar. Nossa fé é diferente. Adoramos o mesmo Deus. Vamos celebrar uma paz? Vamos celebrar uma trégua? O nome dessa paz vai ficar conhecida como Paz de Augsburgo. O que ficou decidido por essa famosa Paz de Augsburgo? Ficou decidido o seguinte: a religião do príncipe, do nobre, é a religião do povo. Exemplo, imagina o território aí da Alemanha, a Saxônia, por exemplo. Se o príncipe da Saxônia fosse luterano, a religião do povo seria luterana, por exemplo. Se o nobre da Baviera fosse católico, a religião do povo deveria ser o quê? A religião católica. Mais uma vez, minha gente, é traduzida na seguinte frase: a religião do príncipe é a religião do povo. Se o nobre vive no território e o nobre é católico, a religião do povo deveria ser católica. Se o nobre vive numa região onde ele é luterano, a religião do povo será a religião luterana. A religião do povo, o povo deve seguir, por exemplo, a religião do príncipe ou do nobre, ou como queiram. Essa, minha gente, é a famosa Paz de Augsburgo. A religião do príncipe é a religião do povo. A religião do nobre é a religião do povo. Foi celebrada a paz. Foi celebrada essa trégua entre luteranos e católicos na região do Sacro Império Romano-Germânico, para celebrar a paz. Que até hoje, minha gente, existe essa discussão entre os chamados católicos e protestantes. Até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, ela fica se debatendo para saber por que a Igreja, a cada ano que passa, perde muitos fiéis, enquanto as chamadas igrejas protestantes ou evangélicas avançam e avançam. É uma discussão que rende um bom papo, que rende ótimas discussões. Mas, minha gente, e onde é que entra Lutero dentro de tudo isso aqui? Que fim teve Lutero? O que foi que aconteceu com ele logo em seguida? Olha, minha gente, os historiadores nos falam de que Lutero, ele acabou morrendo no ano de 1546. Ele acabou falecendo aos 63 anos de idade. Durante o período da Reforma Protestante, só para vocês terem ideia, no auge dela, na efervescência, na explosão que foi a Reforma Luterana, a Reforma Protestante, Lutero acabou se casando com uma ex-freira. O nome da jovem chama-se Catarina de Bora. E Lutero foi pai de 5 filhos. Conta-se que Lutero viveu muito amargurado depois de tudo o que aconteceu. Mais uma vez, minha gente, o objetivo de Lutero era reformar a igreja. E sem querer querendo, acabou acontecendo tudo isso que a gente acabou de ver, que eu abordei nos vídeos anteriores e estou finalizando agora. Aí, minha gente, os inimigos de Lutero aproveitaram a deixa, aproveitaram o momento para taxar Lutero, chamá-lo com um apelido em tom de deboche, que os inimigos de Lutero resolveram chamá-lo de Papa de Wittenberg.
O que seria o Papa de Wittenberg? Não esqueça, minha gente, que nas portas do castelo de Wittenberg, Lutero lançou suas 95 teses, criticando a postura da igreja e ali, de certa forma, lançando as bases da futura doutrina luterana. O Papa de Wittenberg seria uma espécie de antipapa. Anti é contrário ao Papa. Conta-se que ele morreu na amargura. Conta-se que ele morreu amargurado. Mas, minha gente, independente do que Lutero fez, até hoje tem reflexo em nossas vidas. Se hoje existem católicos e protestantes, é porque lá no século XVI um homem teve a ousadia, a coragem de dizer que a igreja estava errada, que os membros da igreja estavam praticando estavam com uma prática muito diferente daquilo que ele acreditou, que ele leu, que ele pregou, que ele viu nas Sagradas Escrituras. Se o cara diz que o justo se salvará pela fé, ele vai dizer que Deus se revela através das Sagradas Escrituras. Ele vai dizer que Deus é infalível. O Papa é um ser humano normal de carne e osso. Enfim, Lutero abordou tudo isso. Teria morrido na amargura e a divisão da igreja continua até os dias de hoje. Independente de você ser católico ou protestante, a reflexão que eu faço como historiador é de que vocês acreditam em o mesmo Deus. E segue o papo e segue o debate. E é isso, minha gente. Eu procurei abordar nesses vídeos toda a repercussão por trás dessas reformas religiosas, o que ela causou e que influência essas reformas ainda hoje têm em nossas vidas, independente de você ser católico, independente de você ser protestante. Você acredita em um único Deus. E por aqui eu encerro, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, curtam, comentem, compartilhem, enviem para os amigos. Eu espero ter ajudado vocês nessa discussão sobre o que foi essas reformas religiosas. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.